Eu trouxe o tema dessa aula hoje com uma sugestão de uma seguidora do Instagram. Perguntei quais aulas vocês gostariam de assistir e essa seguidora sugeriu esse tema. Então, sempre que vocês tiverem sugestões relacionadas à prática do assistente social na saúde, podem me mandar, que sempre que possível eu trago uma aula gratuita para a gente debater sobre o tema, tá bom? Meu objetivo é ser uma aula sucinta. Então, meu nome é Thaisa Costa Gama, eu sou assistente social, eu tenho especialização em gestão e gerontologia, em políticas públicas, tenho especialização também na área da educação, em liderança e coaching, e eu atuo na área da saúde desde 2009. Então, são 15 anos, desses 15 anos, 11 na saúde privada, e há 4 anos eu estou atuando no SUS. A minha atuação diretamente com a equipe de cuidados paliativos foi no ano de 2012 a 2020, que eu fiz parte de uma equipe de cuidados paliativos. E foi nesse momento que eu me deparei com esse tema, que até então nunca tinha ouvido falar, e fui atrás de conhecimento, de informação, para saber de que forma que eu poderia agregar junto à equipe. E foi muito difícil achar material. Não existia um livro de serviço social e cuidados paliativos, o máximo que eu achava era artigos soltos, e aí eu fui buscando e pedindo indicação para médicas que trabalhavam comigo há muito tempo nessa área, e elas me indicaram a Letícia Andrade, que atua no Hospital das Clínicas. E foi então que eu comecei a participar dos eventos que a Letícia organizava de forma presencial. Então, eu participei do primeiro congresso que ela fez de Serviço Social e Cuidados Paliativos, do segundo, do terceiro, do quarto, e foi assim que eu me apropriei do tema e que eu consegui desenvolver um trabalho na área de cuidados paliativos. Para mim foi muito desafiador, né? E eu penso que mesmo hoje a gente tendo evoluído na área de cuidados paliativos, eu acredito que ainda seja muito difícil para quem começa a atuar nessa área. Então, por esse motivo que desde 2012, também 2013, eu falo sobre cuidados paliativos na área acadêmica, porque em paralelo eu dou aula desde 2012 em graduação, pós-graduação, curso livre, e eu faço questão sempre que possível de trazer esse tema, porque é um tema que não é muito falado, ainda mais para assistentes sociais, né? Então, por esse motivo que eu compartilho sobre a minha prática profissional nessa área. Eu trouxe um pouquinho do conceito. A ideia não é aprofundar sobre o conceito de cuidados paliativos, mas como eu não sei se todo mundo sabe, né, o que são os cuidados paliativos, então eu acho importante trazer alguns embasamentos para todo mundo estar no mesmo, na mesma sintonia em relação ao que são os cuidados paliativos. Então, o conceito que a gente tem mais recente da Organização Mundial de Saúde é esse, que é de 2018, que diz que é uma abordagem que melhora a qualidade de vida dos pacientes, adultos ou crianças. Por que é importante esse apontamento, né? Esse grifo do adultos ou crianças? Porque acreditava-se que cuidados paliativos eram somente para adultos, idosos, e não, crianças, adolescentes também recebem cuidados paliativos. E de seus familiares que enfrentam problemas associados a doenças que ameaçam a vida. Então, o cuidados paliativos, ele tem um olhar além do paciente. No seu próprio conceito, ele engloba os familiares. E quando a gente pensa numa equipe de saúde, ela está muito dedicada ao paciente. Então, a nutricionista vai avaliar o paciente, o psicólogo, o médico. E quem vai ter esse olhar mais para a família é o assistente social. Aqui também aponta que são doenças que ameaçam a vida. No início dos cuidados paliativos, a atuação era direcionada para pacientes oncológicos, mas hoje, né, há muitos anos, a gente não restringe a pacientes oncológicos, mas sim pacientes com doenças cardíacas graves, pulmonares, doenças hematológicas, enfim, qualquer doença que ameace a vida, independente se ser oncológica ou não. Previne e alivia sofrimento por meio de investigação precoce, avaliação correta e tratamento de dor e de outros problemas. Então, não espera gerar o sofrimento. Se a gente puder evitar esse sofrimento, a gente já vai intervir de forma precoce. Então, se o assistente social ele puder fazer uma entrevista e já pensar, né, pensar no futuro, na fase de finitude, a gente já pensar numa intervenção que vá fazer com que o paciente amenize o sofrimento dele, a gente está intervindo de forma precoce. E também contempla não somente os problemas físicos, os psicossociais ou espirituais,
Então, olha o paciente muito além da doença dele, olha ele como um todo. Eu trouxe também essa lição, porque sempre que a gente fala em cuidados paliativos, principalmente para assistentes sociais, a gente tem que fazer esse apontamento em relação a Cecily, que é a pioneira do cuidados paliativos modernos, né? A história do cuidados paliativos tem várias vertentes, assim, vários historiadores contam de uma forma, mas de modo geral, o moderno, a pioneira é a Cecily Saunders, que ela cursou serviço social, e aí durante a guerra ela tranca o curso de serviço social, estuda enfermagem para cuidar dos enfermos na guerra. Porém, ela tem um problema de saúde, alguns historiadores falam que é um problema de coluna, e ela retoma os estudos em serviço social, se forma assistente social e vai trabalhar em hospital. Quando ela vai para o hospital, ela se depara com os pacientes que ficam num quarto isolado, sem atendimento, sem atenção, aliás, com pouco atendimento, né? E aquilo começou a chamar atenção, ela foi entender por que aqueles pacientes estavam ali naqueles quartos. E ela percebeu que eles estavam ali porque não havia mais nada a se fazer, eles estavam esperando morrer, porque eles tinham uma doença grave e não tinha mais nada para fazer e estavam lá agonizando. Isso incomodou muito a Cécile. Então, o que ela começou a fazer? Visitar esses pacientes, conversar com eles. Tinha alguns momentos que ela levava uma bíblia para fazer uma leitura, um texto. E com isso ela foi criando vínculo e identificando que era possível, sim, fazer algumas intervenções para minimizar o sofrimento desses pacientes. Foi então que, como enfermeira, ela sabia que alguns medicamentos poderiam diminuir a dor, por exemplo, né? Só que ela não podia prescrever. Então, o que a Cecily fez? Ela foi estudar medicina. Além de assistente social, enfermeira, ela foi estudar medicina para que ela pudesse prescrever e amenizar o sofrimento desses pacientes. Ela inaugurou o primeiro hospice com essa finalidade, né? O hospice é o hospital de retaguarda que a gente costuma falar. É um hospital que não tem uma estrutura igual de um hospital geral, que tem uma UTI, um centro cirúrgico, mas é um local que tem médicos, enfermeiros, para cuidar desse paciente que não tem mais condições de ficar em casa e necessita de um cuidado mais próximo, que não teria talvez indicação de home care, então ele vai para esse serviço do hospice. E ela consegue montar esse hospice com essa finalidade graças a uma herança que ela recebe de um dos pacientes que ela cuidou, que ela acompanhou. E uma frase dela muito conhecida, da Cecily, é que ainda há muito a fazer. Então, esse termo que as pessoas usam, né? Não tem mais nada para fazer, para Cecily não, pelo contrário, ainda há muito a fazer. E de que forma a gente, enquanto assistente social, pode contribuir para esse paciente, para esse familiar? Tem outro conceito que a Cecily traz para a gente, que é o conceito de dor total. A dor que a gente mais conhece é a dor física. Esse aqui é o conceito de dor total, eu vou explicar um pouquinho deles, tá? Então, a dor física. Então, se alguém quebrou o braço, engessou o braço, todo mundo sabe que ele está com dor, porque ele está com aquele machucado, né? É visível. Ou o paciente está com dor, ele faz faces de dor, e aí o médico consegue intervir em relação à dor física. Mas a gente também tem a dor emocional, que muitas vezes é o psicólogo que vai abordar esse sofrimento causado por preocupação, angústia, medo desconhecido, medo muitas vezes de morrer, medo de preocupação com a família, enfim, são várias dores emocionais que o paciente ele pode apresentar. Tem também a dor espiritual, que é a dor em relação ao sagrado, né? Por que Deus fez isso comigo? O que eu fiz para merecer? Será que não vai haver um milagre, eu vou ser curado? Então, é um sofrimento causado pelo adoecimento que traz um impacto muito grande para o paciente. Às vezes o médico está lá medicando para dor, o paciente reclama de dor, mas não é necessariamente uma dor física que o médico, né, consiga manejar. É uma dor espiritual e a equipe como um todo que vai ter essa abordagem com o paciente para entender o que de fato está acontecendo e a melhor forma de intervir. E tem a dor social, que é o que o serviço social mais intervém, né, mas não é exclusiva do serviço social. Os outros profissionais da equipe também podem identificar e sinalizar o assistente social, verificar de que forma que eles podem auxiliar. Então, a dor social, ela está relacionada, por exemplo, àquela mulher que trabalha de forma autônoma, uma empregada doméstica que não é registrada, que faz faxina em casas diferentes, então ela não tem vínculo empregatício. E aí ela adoece, só que ela tem filhos pequenos. Como que ela vai sustentar essas crianças?
Então, ela tem a dor do medo. O que eles vão comer? Do prático, né? O que eles vão comer? Será que eu tenho direito a alguma coisa? Então, isso causa muito sofrimento. Ou então, a dor da perda do papel social. Vamos supor que era professor, um executivo, e a vida dele girava em torno do trabalho. E aí, de repente, ele não pode mais exercer aquela função por conta do adoecimento. Isso também traz uma dor social da perda do papel social. Então, a gente, junto com a equipe, vai pensar, dentro desse contexto, de que forma a gente pode amenizar essa dor total, porque ela não é restrita à dor física e emocional. Tem a dor espiritual e a dor social, e a equipe multidisciplinar, com todos os seus saberes, vão pensar formas e estratégias para minimizar esse sofrimento do paciente e do seu familiar. Eu não vou aprofundar esses temas, mas quando a gente atua em cuidados paliativos, eu acho importante trazer. O assistente social ele é o único profissional na área da saúde que não tem uma formação voltada para a área da saúde. Nós somos considerados profissionais de saúde, mas diferente dos outros, a gente tem uma disciplina, né, um trabalho, algo muito superficial. Quando a gente vai para a saúde, a gente entende que é um mundo à parte e que a gente vai ter que se aprofundar e entender como que funciona esse mundo da saúde. E se a gente for pensar em cuidados paliativos, muito mais. Né? Muito estudo, compreender, porque são demandas que a família vai trazer para a gente vai ficar inseguro, vai falar, será que estão fazendo certo com esse paciente, com esse familiar mesmo? Então, quanto mais conhecimento a gente tem, melhor a gente vai saber lidar com as situações, vão ter segurança e vai conseguir explicar muitas vezes para a família também, minimizando o sofrimento. Muitas pessoas acham que cuidados paliativos é eutanásia. E o que é eutanásia? É a antecipação da morte. Né? No Brasil, ela não é permitida. Mas a gente vê, às vezes, em filmes de outros países. Tem um filme que é bem conhecido, que eu acho que era... O nome é Como Eu Era Antes de Conhecer Você, alguma coisa assim. Que fala sobre a eutanásia. A eutanásia é quando a pessoa, ou familiar, ele solicita a antecipação da morte, seja por medicamento, desligar os aparelhos. E as pessoas acham que cuidados paliativos é isso. E não é, porque isso é homicídio no nosso país. Então, se algum profissional faz isso, ele vai responder criminalmente por homicídio. E o que é distanásia, né? Que é outra forma de morrer, podemos dizer assim. É o prolongamento da vida a qualquer custo, mesmo que prorrogue o sofrimento. É aqueles pacientes que não têm mais cura, não têm um prognóstico, uma evolução da doença favorável, mas que o médico insiste em tratamentos. Tratamentos que o paciente não vai conseguir pelo convênio, que não tem pelo SUS. E aí tem casos de pacientes que vêm de casa, carro, tudo, para conseguir arcar com essas despesas. E que só vão prolongar a vida sem qualidade de vida, né? Com dor, com sofrimento, ou aqueles pacientes que ficam em máquinas, né? Entubados, enfim. Não estou dizendo que não são todos paliativos que não teriam indicação de intubação, depende de cada caso. Mas a distanásia é prorrogar esse sofrimento, que também não é um recomendado. E o que o cuidados paliativos preconiza, então, né? É a ortotanásia. E nos meus atendimentos com os familiares, com os pacientes, enfim, pessoas com doenças graves, eu costumo explicar isso quando eles trazem essa demanda, né? Tá aqui porque não tem mais nada para fazer, né? E vão querer matar logo, né, a pessoa, porque o convênio quer reduzir custo, já ouvi isso. E a gente explica que o cuidados paliativos, ele não prorroga sofrimento, então ele não é a distanásia, mas ele também não antecipa a morte, então ele não é a eutanásia. E o que defende cuidados paliativos? É a ortotanásia, que é a morte natural. Que a hora que chegar o momento dele, dos órgãos pararem, é que ele vai falecer. Só que até chegar esse momento, a gente vai fazer tudo o que tiver alcance da medicina, da equipe multi, todo o conhecimento que a gente tiver para dar qualidade de vida para esse paciente. E o que eu peço também, assim, para quem trabalha nessa área, que ao longo dos anos, deu falando sobre cuidados paliativos, as pessoas têm uma visão muito romantizada. Então cuidados paliativos é ajudar as pessoas que estão morrendo, fazer as vontades dela? Não, cuidados paliativos não é isso. Né? Não que a gente não possa, né, pensar em estratégias de até atender alguns pedidos, mas não é essa benevolência, né, essa forma caritativa, não é essa a intenção dos cuidados paliativos. E o outro conceito que eu trouxe aqui, não menos importante para nós assistentes sociais, porque a gente conhece essa realidade, é a anistanásia, também conhecida como morte social. A eutanásia social, né, na verdade, ela é causada pela miséria, pela omissão de socorro,
Então, se a gente for recordar exemplos, né, de situações de mistanásia que a gente vivenciou no nosso país, a gente vivencia todos os dias, mas assim, o que marcou foi na época da Covid, quando faltou oxigênio em determinado estado. Eu não lembro exatamente qual o estado, mas faltou, e as pessoas com Covid não tinham acesso ao oxigênio e não tinham acesso ao tratamento, e elas morriam por falta de oxigênio, não deram oportunidade para elas fazer um tratamento adequado e se recuperar da doença. Então, ela tem uma morte social, porque poderia ser evitada e foi ocasionada por falta de gestão. Se a gente for pensar também nos pacientes que são diagnosticados com doença oncológica e demoram a iniciar o tratamento, e aí, com essa demora, a doença evolui, ele se torna um paciente paliativo, porque não há mais possibilidade de curar, porque já deu metástase, e ele morre em decorrência disso. Isso também é uma morte social. É uma falha na gestão pública de ofertar recursos para que esse paciente consiga ter o tratamento adequado em busca da cura. E isso para o paciente, quando ele tem consciência, traz uma dor social imensa. Porque, poxa, eu falei, eu reclamei, e só marcaram o exame depois de 1 ano. Iniciei o tratamento depois de 6 meses e era urgente. Enfim, são conceitos que é importante que nós, enquanto assistentes sociais, tenhamos conhecimento e pensarmos estratégias de como lidar com essas demandas. Sobre as áreas de atuação, é muito ampla em cuidados paliativos, então a gente está no primeiro setor, no SUS, na saúde pública, na saúde privada suplementar e no terceiro setor também. Na saúde pública, não temos um mundo ideal de cuidados paliativos, mas graças à política que foi publicada, a Política Nacional de Cuidados Paliativos, agora em 2024, temos esperança de que as pessoas terão acesso aos cuidados paliativos. Em relação à saúde privada, saúde suplementar, não é obrigatório o plano de saúde ter equipe de cuidados paliativos. Na verdade, cuidados paliativos ainda não é reconhecido nem como uma especialidade médica. É algo a ser construído, né? A Academia Nacional de Cuidados Paliativos, o presidente no último Congresso Paulista do ano passado, que eu participei, ele está tendo movimentos e conversas com a ANS para que isso se torne uma obrigatoriedade, para que os convênios sejam obrigados a ofertar cuidados paliativos como especialidade médica. Mas até então, pelo menos o que eu pesquisei, não tem ainda essa premissa. E é opcional do convênio ter cuidados paliativos ou não. Então, pouquíssimas pessoas no nosso país têm acesso a cuidados paliativos. Eu trabalhei numa operadora que tinha equipe de cuidados paliativos, que eu atuava, e hoje eu estou no SUS. No SUS, hoje eu não tenho uma equipe de cuidados paliativos para encaminhar os pacientes que eu atendo quando eles atendem aos critérios. Mas começou a aparecer para a gente que fica na atenção primária, que é onde eu atuo, cursos de capacitação, então tá tendo esse movimento graças à política. O que falta para a política fazer valer? As portarias, os programas, a verba destinada para os cuidados paliativos no SUS. Está nessa expectativa de que isso mude em breve. Assim a gente espera, né? E também tem cuidados paliativos no terceiro setor. Eu coloquei o exemplo dessa OSCE, que é a Abrace. Eu vi que vocês estão colocando alguns comentários. Eu vou dar continuidade só para eu não deixar a aula muito extensa, mas depois eu vou retomar todos, tá bom? Em relação às áreas de atuação, é muito amplo. Então, cuidados paliativos podem atuar em ambulatórios, tanto o SUS quanto na saúde privada, hospital e hospice. O hospice também é conhecido como hospital de retaguarda, emergência, pronto atendimento, home care, atendimento domiciliar. A gente geralmente associa home care quando pela saúde privada, suplementar, e o atendimento domiciliar, que aí cada município geralmente usa uma sigla, né? Mas, de modo geral, a maioria usa o EMAD. E quando eu trago todas essas informações para vocês, né, em relação ao acesso de cuidados paliativos, eu estou locada na metrópole mais rica do país, né? Eu atuo em São Paulo, capital. E aqui o acesso é difícil. Eu fico pensando nos outros extremos, do quanto isso é dificultoso o acesso para esses pacientes. Eu trouxe aqui um adendo, que são as comunidades compassivas. Elas estão crescendo no nosso país. Vou falar, se vocês conhecem, mas elas estão ganhando espaço. Inclusive, no último congresso que teve nacional agora em Fortaleza, havia um espaço para as comunidades compassivas divulgar o trabalho realizado e buscar apoiadores e voluntários, né? Então, eu coloquei aqui uma citação que diz que as principais iniciativas de desenvolvimento comunitário associadas aos cuidados paliativos globais
tendem a ser conhecidas como comunidades compassivas ou cidades compassivas. No Brasil, esse movimento ele vem crescendo, mas ele já é mundialmente realizado. Como que funciona? Para ter uma comunidade compassiva, a gente precisa do voluntário local, que são moradores da favela, por exemplo. A maioria das comunidades compassivas são em favela aqui no Brasil. Eu vou citar um exemplo que é mais assim, que eu tenho mais propriedade para falar, porque eu participei da implementação da Heliópolis Compassiva, que é a primeira comunidade compassiva aqui de São Paulo. Então, eu fiz parte da coordenação nesse período de início da implementação do serviço. E como que funcionava? Então, a gente tinha os voluntários locais, que são os próprios moradores da favela Heliópolis, que conheciam um vizinho que tinha uma doença grave e, às vezes, já até ajudava de alguma forma, buscando remédio na UBS, ajudando no banho, ajudando no curativo. E aí ele se tornava voluntário dessa comunidade compassiva. E a gente também tinha outro ator dessa comunidade, que são os voluntários profissionais, são profissionais da saúde que fazem mutirões uma vez por mês e atendimentos pontuais durante o mês para esses pacientes. E também temos os apoiadores, que são quem ajuda financeiramente. Por exemplo, a gente está atendendo o senhor José, lá na Heliópolis Compassiva, ele precisa de uma cama hospitalar. Será que tem algum apoiador que pode ajudar na locação ou na doação dessa cama hospitalar? Então, as comunidades compassivas, elas surgem para suprir uma demanda de pessoas vulneradas. Esse termo eu conheci com o professor Alexandre, que é o pioneiro das comunidades compassivas aqui no Brasil. A primeira foi no Rio de Janeiro, na favela da Rocinha. E ele fala que existem as pessoas vulneráveis, que somos nós, né? Mulheres, as pessoas com deficiências, pessoas pretas. E existem as pessoas vulneradas, que são aquelas pessoas da favela que não têm acesso ao mínimo, muitas vezes a saneamento básico, a condições mínimas de vida e se encontram numa situação dessa extrema, de uma doença grave. Se a gente for pensar em alguém que mora num beco, numa escadaria, com uma doença grave, como que é a logística dessa pessoa para ela ter acesso ao tratamento? O que dirá cuidados paliativos, né? Eu, particularmente, sou contra o trabalho voluntário de assistente social, porque eu entendo que se existe a demanda, tem que contratar um profissional para essa finalidade. Mas quando a gente pensa em pessoas vulneradas, morrendo, com sofrimento, e o poder público não atingindo essas pessoas, não tem como a gente fingir que nada está acontecendo. Então, se a gente puder auxiliar, nem que seja orientar onde buscar, né, recurso, cobrar do poder público, mobilizar aquela comunidade para que eles possam reivindicar, é um trabalho que nesse momento é necessário. Espero que em breve, com a política pública, não precise de tantos profissionais voluntários e que o poder público assuma o seu papel de ofertar, mas infelizmente na prática não é o que acontece. E, inclusive, as comunidades compassivas, elas são mencionadas na Política Nacional de Cuidados Paliativos. Então, ela passa a ser um recurso. Então, tem comunidade compassiva em Minas, tem em Goiás, eu não vou lembrar os outros estados, mas no Brasil tem em média umas 5 ou 6. E essa que eu comentei com vocês, né, que é a primeira de São Paulo, que é a Heliópolis Compassiva. Dando continuidade, eu divido, né, não é nenhum livro, nenhum artigo que faz essa divisão, mas pensando na atuação do assistente social, eu divido em 3 categorias os cuidados paliativos. Eu atuei nessas 3 divisões, por isso eu percebo diferença na abordagem. Então, a gente tem os cuidados paliativos pediátricos, oncológico e não oncológico. Geralmente, a equipe médica é composta por pediatras. A gente tem os cuidados paliativos adulto-oncológico, que a equipe geralmente é composta por oncologistas, hematologistas, médicos de clínica médica, e o cuidados paliativos adulto não oncológico, que geralmente são geriatras, clínicos gerais, que acompanham esses pacientes com especialização em cuidados paliativos. Por que eu falo que eu faço essa divisão? Porque a abordagem é diferente. É diferente eu atender o pai de uma criança, de eu atender um filho de um idoso. E em relação a benefícios, a legislações, tem direito a acompanhante, não tem, é obrigatório, não é. Então, todas essas discussões são diferentes. As legislações, muitas dessas questões escolar, eu vou atender muito mais na questão do cuidados paliativos pediátricos do que do adulto, do idoso, né? E também o que eu acho que diferencia muito é porque no cuidados paliativos oncológico, quando o paciente está com câncer,
né, que é o termo que as pessoas têm receio até de falar, mas é o mais popular, gera comoção. Então, fulano tá com câncer, ai, tadinho, vou lá ver se precisa de alguma coisa, vou ajudar. A família se mobiliza e faz RIF, e faz campanha e ajuda. Já o paciente em cuidados paliativos não oncológicos, se a gente for pensar num paciente com demência, né, na fase moderada, avançada, a família se afasta, os vizinhos se afastam, os amigos não visitam mais, não chama essa família mais para eventos, porque vai fulano, mas como, né? Mas o comportamento dele é inadequado. Enfim, geralmente essa família ela não tem muito rede de suporte. Eu até, brincando com uma médica oncologista, falava assim, é muito mais fácil trabalhar com cuidados paliativos oncológicos do ponto de vista de assistente social, de rede de suporte, de cuidador, do que de cuidados paliativos não oncológicos. Porque há essa discriminação, eu diria, culturalmente, né, na nossa sociedade. Voltando a falar um pouquinho da política nacional de cuidados paliativos, eu trouxe aqui que no documento norteador, ela coloca que as equipes matriciais de cuidados paliativos têm que ter obrigatoriamente na sua composição médicos, enfermeiros, assistentes sociais e psicólogos. Por que isso é importante? A orientação que a gente tinha até então era da Academia Nacional de Cuidados Paliativos, que eles falavam que a equipe mínima tinha que ter médico, enfermeiro, não lembro se tinha mais algum profissional, mas em relação ao assistente social era assim, assistente social ou psicólogo. Como assim ou, né? A gente não faz a mesma função, a gente não tem a mesma atribuição. Quando a política traz essa obrigatoriedade que a equipe mínima ela tem que ter o profissional, isso faz com que aumente a possibilidade de ingresso na área de cuidados paliativos. O mercado de trabalho com assistente social vai aumentar, graças a essa política, essa obrigatoriedade da composição mínima. As equipes assistentes sociais de cuidados paliativos também são obrigatórios ter na sua composição assistentes sociais, então médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos e técnicos de enfermagem. É uma área em ascensão, então quem gosta, se interessa, busquem estudar, se capacitar, porque é o momento, né? É o momento histórico que a gente está vivendo de finalmente ter uma política para que, de fato, o cuidados paliativos seja acessível e que vai aumentar campos de atuação nessa área. E qual é o objetivo do assistente social em cuidados paliativos, né? Eu coloquei uma citação, objetivo do assistente social. Na área de saúde, passa pela compreensão dos determinantes sociais, econômicos e culturais, que interferem no processo de saúde e doença e na busca de estratégias político-institucionais para o enfrentamento dessas questões. Eu não coloquei referência aqui, mas é do Cefes, tá? Essa citação não é minha. Aqui o Cefes fala, de modo geral, qual que é o objetivo do assistente social atuando na saúde. Diferente dos outros profissionais da saúde, o nosso olhar vai nesse sentido. Então, os determinantes sociais, econômicos, culturais, tudo que interfere, todas as expressões sociais que interferem no processo de saúde e doença desse paciente. Aí eu trouxe uma citação da Letícia Andrade, eu comentei com vocês que é a referência, para mim, teórica em cuidados paliativos da prática do assistente social é a Letícia. Ela já diz o seguinte, que para o paciente a garantia de qualidade de vida nos momentos finais e morte digna. Para a família, auxílio na manutenção de equilíbrio familiar possível. Então, o assistente social, quando atende cuidados paliativos, a todo momento ele vai estar pensando no paciente, o que ele tem de direito, o que tem de recurso, o que ele vai precisar, mas também pensando na ausência dele. Ele é mantenedor, a família vai ter direito à pensão por morte. O que a gente consegue orientar, organizar, para que quando ele faleça, essa família não fique desassistida. Então, a todo momento, a gente tem esse pensamento, não só no paciente, mas também na família, e quando ele não estiver mais presente. Por isso que eu aponto tanto a importância do atendimento pós-morte, né, o atendimento pós-óbito. O atendimento do assistente social não encerra no falecimento do paciente, ele continua. Então, o paciente faleceu, eu sempre sugiro agendar um atendimento com a família. Verificar se precisa de orientação de seguro, de pensão por morte, seguro habitacional. Tem muita coisa que ainda há a ser feita pelo assistente social após o falecimento do paciente. Sobre as competências. Então, qual é a competência do assistente social nos cuidados paliativos? Eu gosto muito do método CHA, né, que é o conhecimento. Então, a gente busca o conhecimento, desenvolve a habilidade e tem que ter atitude.
não basta a gente só ter o conhecimento e não saber passar isso para o paciente, para o familiar. De que forma que a gente vai atuar? Então, através do estudo social, que é uma atribuição privativa do assistente social, nenhum outro profissional da equipe multi pode fazer. Eu fui uma vez numa palestra da Letícia, que ela falava que do social todo mundo entende, todo mundo quer se meter, todo mundo quer dar palpite, mas quem tem esse conhecimento somos nós, então nós temos que nos posicionar e mostrar a importância do nosso trabalho. O que mais é a nossa competência, né? O Cefet já disse, identificar a condição socioeconômica. Então, onde esse paciente mora, a situação trabalhista, a casa dele tem acessibilidade para uma emergência, para uma ambulância, para um socorro, ele trabalha registrado, ele é autônomo, ele paga INSS, não paga, ele tem direito a algum benefício assistencial. A gente tem que conhecer o paciente e a sua família real, não a idealizada. Muitas vezes a equipe, né, vai criticar lá, aquela filha, olha o que ela faz com o pai. Mas a gente tem que conhecer a família real. O que foi esse pai para essa filha? Não é porque está com uma doença grave que é um santo. Às vezes foi um pai cretino. Essa filha não gosta do pai dela, não tem vínculo, é obrigada a cuidar. A gente tem que entender todos esses fatores que interferem no acompanhamento. Verificar se tem rede de suporte. Às vezes tem uma igreja que dá suporte para essa família. Tem um vizinho, tem uma comunidade compassiva. Às vezes eles nem sabem da existência da comunidade compassiva, mas se a gente mapeia no território se tem e pode indicar, né, ou solicitar a inclusão nessa comunidade. Orienta os direitos e deveres. Lembra que eu fiz aquela divisão, né, de pediatria e falei das especificidades de cada patologia? Então, por exemplo, um paciente com esclerose lateral amiotrófica tem uma legislação específica que fala sobre o direito ao BIPAP. Paciente com HIV tem uma legislação específica que fala sobre saque de fundo de garantia, né, o paciente oncológico. A gente tem que se apropriar dessas informações. Como que eu faço, Thaís? Capacitação, busca curso, pesquisa no Google, pesquisa legislações, instituições que abordam sobre essa patologia, OSCs, né? E aí você vai se apropriando do que você pode orientar como recurso, como direito e dever. Esse é seu papel enquanto assistente social. Não é o médico que tem que orientar isso, não é a enfermeira, não é a psicóloga, é você. Então se aproprie, busque, pesquise, se atualize, a todo momento reveja os seus recursos. Aqui eu coloco, né, acrescento do pós-óbito. Faça um planejamento. Eu sei que nem todo serviço há a possibilidade de fazer atendimento pós-óbito, mas sempre que possível eu recomendo que faça, porque ele é muito importante e necessário. Agora sobre os instrumentais. O que eu avalio serem os principais, e pensando em qualquer área de atuação, tá? Ambulatório, hospital, enfim. Então, o acolhimento, que é a abordagem inicial, que a gente vai fazer a primeira escuta. Eu não vou aprofundar em cada um, porque cada um é uma aula, né? Tem muitas particularidades, mas o acolhimento, a escuta ativa, eu entendo que é o primeiro e o principal, a observação. A entrevista social, que pode ser não estruturada, semi-estruturada e estruturada. Eu utilizo geralmente, na maioria das vezes, a semi-estruturada. Os grupos, que podem ser tanto para os pacientes quanto para os familiares. E aí a gente pode pensar de grupos de N temas, a gente pode pensar num grupo sobre direitos, legislações, a gente pode pensar num grupo voltado para o cuidador, pensando em prevenção de estresse do cuidador. Temos a reunião familiar. No cuidados paliativos eles usam muito o termo conferência familiar, mas eu acho que é muito complexo, às vezes, para algumas famílias entenderem conferência, então eu ainda prefiro usar a reunião familiar. Da mesma forma que o Cefes diz para usar, sugere, né? Que a gente possa usar entrevista social no domicílio, ao invés de visita domiciliar, mas eu ainda prefiro visita domiciliar, não é errado. Tá? Então, a reunião familiar, né, como eu mencionei, é uma estratégia importante no cuidados paliativos e muitas vezes se faz necessária, mas eu não acho que tem que ser para todo mundo, porque senão vira lavação de roupa suja, então tem que ter um objetivo, uma finalidade, uma organização, tem que ter um planejamento, se possível uma ata, registrar em prontuário, tem todo um protocolo que eu entendo que tenha a ser seguido. Orientação e encaminhamento, comunicação e articulação com a equipe,
Para eu orientar um oxigênio domiciliar, eu tenho que saber onde o paciente reside, qual que é o fluxo estabelecido, qual que é o local que ele vai procurar, qual que é a documentação necessária. Não adianta eu virar para ele e falar assim, vai lá, vai lá na UBS. Não, liga antes, precisa de algum formulário específico, já pede para o médico preencher, o que a gente puder facilitar esse acesso, a gente está viabilizando que o direito dele seja garantido de alguma forma. A gente não garante o direito, mas a gente pode viabilizar esse acesso. E sobre os desafios? Ainda a gente tem como um dos desafios a morte como tabu, por questão cultural. No nosso país a gente não fala sobre morte, não é um tema que as famílias costumam discutir no seu dia a dia, né? Então, é muito difícil para toda a equipe falar sobre a morte com o paciente, com o familiar, mas às vezes o assistente social ele traz essa informação, ele escolhe o assistente social para falar sobre a morte dele, ou o familiar pergunta, mas e se ele morrer em casa? E muitas vezes é para o assistente social que ele vai questionar e não para a equipe médica. Então, a gente tem que estar preparado para falar sobre morte, só que para eu conseguir falar sobre morte, eu preciso pensar na minha morte, né? Conversar com a minha família sobre esse tema. E a gente sabe que não é tão fácil, porque culturalmente não é. Mas se eu conseguir me apropriar desse tema, conseguir falar sobre a minha morte, se eu quero ser cremada, se eu não quero, se eu quero doar órgãos, como que eu quero ser vestida, onde que vai ser, como vai ser, facilita a minha comunicação com o paciente e dá abertura também para que ele fale e a família também. E se eu vejo que eu não tenho condições de absorver ou ouvir essa demanda, eu posso direcionar. Falar, olha, eu não consigo te orientar, mas eu vou pedir para o médico te explicar, ou para a psicóloga conversar com você, não tem problema, tá? Mas quanto mais conhecimento, mais seguro você vai ter para conduzir algumas conversas e direcionar para a equipe, não se apropriando da responsabilidade dos outros profissionais. A equipe de saúde compreender a proposta de cuidados paliativos também é um desafio, por quê? Muitas vezes a equipe de cuidados paliativos ela não fica 24 horas naquele serviço. Muitas vezes o paciente ele vai ser atendido no serviço de emergência, que não tem paliativista. E muitas vezes a família vai se deparar com comentários inadequados, com falas absurdas, de tipo, olha o que estão fazendo com o paciente, e aí a família vai ficar insegura. Será que o cuidados paliativos não está fazendo o que eles se propuseram de ofertar o melhor? Estão deixando de dar algum tratamento que o paciente tinha direito, ou, por exemplo, a família alinhou nas diretivas que não iria entubar, não iria reanimar, e chega no pronto-socorro, o médico fala que aquilo é um crime, tem que entubar, tem que reanimar. Então, essa dificuldade da equipe de saúde em compreender a proposta de cuidados paliativos ainda é um desafio muito grande e muitas vezes acaba com o trabalho realizado ao longo do tempo. A ausência de programas, e acrescento as portarias para a implementação da política, então a gente teve um avanço, uma conquista popular, né? Lembrando que a política foi uma conquista popular, a gente tem a Frente Paliativista, que foi para o Congresso, tem todo o movimento da comunidade de cuidados paliativos em prol de conseguir essa política. Mas a gente não tem ainda as portarias, os programas para implementação. Então, a gente está nesse momento de luta ainda para implementar, de fato, a política de cuidados paliativos. Em relação à família e ao cuidado, eu digo que os desafios são imensos, mas a assistente social está habituado, independente se atua em cuidados paliativos ou não, a atender família e na saúde sempre questões relacionadas ao cuidado. Então, a gente tem alguns termos que são mais falados no cuidados paliativos, que é o filho de Londres, que é aquele filho ou familiar, não necessariamente o filho, mas é um familiar que não participa do acompanhamento, não participa das discussões, das diretivas, e aí, geralmente, na fase final de vida, ele chegando, gerando estresse, gerando um tumulto, causando um sofrimento para o paciente, para o familiar, para a equipe, tumultua. Nessas situações, eu sempre sugiro chamar esse familiar para uma conversa e numa reunião com a equipe, com os profissionais que são envolvidos com aquele paciente, para esclarecer todas as dúvidas e não deixar que isso se alimente, né? Então, você chegou agora, mas o nosso trabalho está sendo feito desde tal data, estamos discutindo esse plano de cuidados, né? Eu acho que esse é o melhor caminho. Sobre a conspiração do silêncio, então, quando a família decide que o paciente não vai saber do diagnóstico, como que o serviço social lida com isso? O serviço social, ele não deve ser a favor da conspiração do silêncio, mas se a família diz para mim que não quer que conte, eu falo, vai contar sim.
porque é direito dele, o que vai acontecer? Esse paciente, esse familiar nunca mais volta. Então, não é o melhor caminho. Qual que é o nosso papel nesse sentido? Acolher. Mas por que você não quer que o paciente saiba? Porque ele não vai aguentar, porque ele sempre disse que se tivesse uma doença grave ia se entregar. Enfim, a gente vai entender os motivos. E aí vai refletindo, tá? Mas se ele descobrir que foi enganado, que vocês esconderam, você acha que ele não vai se sentir traído? Né? Você acha que ele não sente que o corpo dele está acontecendo alguma coisa errada? Se é um paciente que vai ter que fazer tratamento, vai para uma quimioterapia, todo mundo oncológico, só ele que não, como que vocês vão esconder isso, né? E aí coloca essas indagações para a família pensar. E também na questão do direito de resolver pendências, definir algumas questões da vida dele que é importante, que sabendo que tem uma doença grave, talvez ele queira fazer. Mas no primeiro momento a estratégia é sempre respeitar. Tá bom, não quer contar? Ok, eu vou conversar com a equipe e só pontuo que geralmente quando o paciente pergunta pro médico o que ele tem, o médico tem que falar por uma questão ética, por uma questão de direito do paciente. Não, mas ele nem pergunta, então tá bom. Porque, aí a gente fala, né? Porque se ele pergunta, é porque ele quer saber. Então, nada melhor do que o médico que possa explicar o diagnóstico, tá? Então, a conspiração do silêncio sempre existiu nas minhas abordagens com as famílias, mas nunca foi um problema, porque a gente conduzia dessa forma, e aí o médico paliativista, ele também é muito acolhedor e consegue respeitar, entender o lado do familiar, diferente do médico especialista, né? O cirurgião, o oncologista, que às vezes, não, tem que falar, eu vou falar, é muito categórico. E já o médico de cuidados paliativos, ele tem essa visão de, não, vamos acolher, vamos conversar, e aí a gente vai conquistando e ganhando espaço com essa família e o paciente consegue abordar sobre o tema. Já tiveram casos que a família achava que o paciente não sabia e o paciente achava que a família não sabia e era uma conspiração de silêncio dos dois lados, e aí a psicóloga fez uma reunião para conversar tanto com o paciente quanto o familiar para falar, olha, todo mundo está sabendo, todo mundo sabe, né? Não precisa ser um tabu para a família, vamos conversar sobre o assunto. Outro desafio que eu trouxe, a ditadura da verdade. Então, ela é o oposto da conspiração do silêncio. É quando a família, ela a todo momento fica reforçando que o paciente tem uma doença grave. Olha, você fez isso daí? Nossa, mas você sabe, você tem uma doença grave. Toda hora, o paciente não pode fazer nada. Ele não pode respirar, porque ele tem que comer, porque tem que ganhar peso da quimio. A todo momento, essa família fica reforçando a doença, que ele é grave, é grave, é grave. Então, também isso, se a gente presencia, se a gente identifica, é importante pontuar. Falar, olha, ele já sabe, né? Então, não precisa ficar reforçando a todo momento. Vamos pensar em outras estratégias de ofertar esse cuidado, porque dessa forma pode causar sofrimento. Outro desafio, estresse do cuidador. Eu acho que é o que a gente mais depara no serviço social, que é aquela família que está exausta, começa a brigar com a equipe, começa a chorar no atendimento, enfim. É muito desafiador. Às vezes, a maioria das vezes é um único cuidador, é idoso cuidando de idoso, não tem uma rede de suporte, não tem uma rede de apoio, e a gente vai pensando em estratégias de minimizar esse sofrimento, esse adoecimento, junto com a equipe, junto com os recursos que a gente tem, seja na saúde pública, saúde privada. A ausência de hospital de retaguarda e LPI. No Brasil, a gente tem poucos hospitais de retaguarda, tanto pensando em saúde privada quanto saúde pública. E instituições de longa permanência que acolham pacientes com esse perfil, porque se a gente for pensar nas ILPI públicas, elas não têm equipe de saúde. Então, ela não se sente apta a receber um paciente de cuidados paliativos, a não ser que ele já morava lá e retorna, mas mesmo assim ela tem dificuldade de cuidar desse paciente. Então, é algo que a gente ainda tem que aprimorar muito. Tem situações no cuidados paliativos que às vezes vocês não vão ter recurso. Thaís, tentei de tudo, mas não tem o que eu faça, né? Mas só o fato de você fazer todas as tentativas e de fato constatar, não, realmente, olha, eu tentei, de fato, olha, eu tentei isso, aquilo, já vale a abordagem, a intervenção, tá? Porque às vezes a gente fica frustrado, né? Mas, Thaís, eu não tenho para onde encaminhar, eu não tenho o que oferecer. Mas é você que faz toda essa busca, essa articulação com a rede para ter uma resposta. E que pode ser positiva ou negativa, mas a gente tem que tentar,
Não adianta ser ter a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, tipo, sempre foi assim, sempre vai ser o messianismo e o fatalismo. Então, nesse caso, é o fatalismo. Ah, sempre foi assim, não tem recurso mesmo, não vou nem pesquisar, não vou atrás, não vou falar com fulano da assistência social me trata mal, nem vou ligar para ele, nem vou falar lá no CREAS. Não, gente, cada caso é um caso, você vai ligar, vai discutir um caso. O que a rede pode fazer para esse paciente? Pensando na saúde privada também, então o que os gestores podem ofertar? Será que na ANS não tem nada lá, nenhuma brecha, que ele tem direito a alguma coisa que estão negando? A gente vai buscar informação, tá? Não cobertura de home care, então home care não é contratual pela ANS. Teoricamente, o paciente não tem direito pelo plano de saúde. Mas, para ele ter alta, muitas vezes é ofertado algum serviço de home care, de atendimento domiciliar, e para a família entender que não tem direito e que aquele serviço é por um tempo, não vai cuidar do paciente, é muito complicado. As famílias acham que pagam um plano de saúde como se fosse uma poupança. Eu estou pagando, quando eu precisar, eu vou ter direito a tudo. E quando ela se depara com uma situação grave, de doença grave, ela vê que ela não tem direito a tudo. Ela vai ter direito ao que está no contrato. Se está no contrato, tem. Se não tem, não tem. E o assistente social geralmente fica nessa linha de frente, nessa mediação, evitando liminar, negociando com a gerência, conversando com a família, articulando com a rede. É bem complexo. Os critérios do EMAD, um dos critérios do EMAD é a obrigatoriedade de ter um cuidador, e muitas vezes o paciente não tem, mora sozinho, a rede de suporte dele é um vizinho, que não vai ter essa responsabilidade, esse compromisso de assumir, né, os cuidados desse paciente. E aí o paciente acaba ficando sem esse suporte de um atendimento domiciliar pelo SUS. Aqui estão as referências bibliográficas. E agora eu vou ler os comentários de vocês. Se tiver alguma pergunta, a gente pode fazer, tá? Eu vou retomar aqui os que eu perdi. A Annelise coloca: como garantir o direito de um paciente com doença degenerativa que negou o uso de sonda nasoenteral em suas diretivas antecipadas de vontade, sem violar sua autonomia, considerando que ele está mais debilitado devido à desnutrição? Quando ele fez as diretivas, fala muito que queria morrer. Não consideraram essa dor emocional. Conforme a descrição supracitadas, como podemos intervir nesse sentido dentro das nossas atribuições? Onde eu trabalhava, os médicos faziam as diretivas antecipadas com o paciente ou com o familiar. E muitas vezes eu atendia em seguida esse paciente, esse familiar. E culturalmente, quando o paciente passa com o médico e o médico fala: olha, o melhor para você é isso, isso e isso, enfim, ele pode até explicar, ter melhor comunicação, habilidade. O paciente, na hora, muitas vezes ele vai ficar com receio de perguntar, ele vai ficar com vergonha. Ah, é o médico, é o doutor, né? Não vou ficar questionando, não vou perguntar. E ele sai da consulta e ele começa a pensar naquele assunto. E aí, quando você chama para atendimento, é para você que ele vai falar as dúvidas. Então, uma vez eu chamei uma familiar, né? Ela tinha recebido a carta de diretivas, eu falei: o que você entendeu, né? Ah, entendi que o convênio quer economizar, não vai investir mais nada no paciente, né? Ou então assim, vai deixar morrer mesmo, né? Aí eu falo: não. E o que eu sempre retomo também com as famílias é que as diretivas não é um contrato. Você não está assinando um contrato de que aquilo não pode ser alterado. As diretivas, elas podem ser revistas. Elas devem ser revistas quando há mudança no quadro. Se o paciente, quando ele fez as diretivas da sonda nasoenteral, ele entendeu que ele não queria, né? E quando ele está numa situação de que precisa, ele muda de opinião, ele pode discutir isso novamente com a equipe. E vamos supor que o paciente não consiga falar. E o assistente social que identifica. A gente tem que conversar com a equipe. Chama a fono, que é ela que define a via alimentar. Chama o médico. Vamos conversar. Olha, minha percepção é essa. A família trouxe esses apontamentos, essas falas que me preocupam. Eu acho legal a gente rever. Por outro lado, pode ser que a equipe converse com a gente, que a gente entenda que esse sofrimento é muito mais nosso do que, de fato, do paciente, da família. Não estou dizendo que é o caso, tá, Annelise? Mas é que a gente tem uma questão cultural com a alimentação muito forte. Eu falo por experiência própria. Meu avô, ele entrou em cuidados paliativos, ele não era oncológico, e foi optado, por exemplo, de não passar a sonda, e ele já estava em fase final de vida, mas um enfermeiro da instituição de longa permanência, de onde ele morava, falou para minha tia que era um absurdo deixar ele sem comer.
E eu, né, tendo essa visão de cuidados paliativos, sabia que era o melhor para ele. Meu avô estava com uma demência vascular avançada, aquela alimentação para ele não trazia benefício nenhum. E eu fui conversar com uma nutricionista, falei, como que eu posso explicar para tranquilizar minha tia de que aquilo era melhor mesmo, né? E ela me explicou, ela falou, olha, quando a gente está com uma doença avançada, é como se a gente estivesse gripado, então a gente não tem fome, a gente não tem apetite, a gente não sente gosto. E quando a gente come, é como se tivesse comido uma feijoada, fica sentindo mal-estar, é desconfortável. Então, se não tem indicação, não vai trazer benefício nenhum para o paciente a alimentação por essa via. E aí ela explicou de uma forma tão bacana que eu até encaminhei um áudio para minha tia com a autorização dela, né? E aquilo tranquilizou a minha tia. Então, essa questão da alimentação, ela é sempre muito complicada, muito delicada. Por isso, quando a gente tem uma equipe de cuidados paliativos, é bacana para a gente discutir, para que ele explique, e a gente se sinta seguro até para passar essas informações para a família. Então, eu acho que o melhor caminho é conversar com a equipe. Às vezes, o papel ficava com o paciente, né, ou com o familiar, para entregar se fosse para algum serviço de emergência. Então, no ambulatório alinhava as diretivas, o paciente apresentava esse documento numa situação de emergência ou familiar. O que eu orientava também, não está seguro, né? Foi para casa, repensou, tem dúvida, não mostra o papel. Vai para o serviço de emergência, o médico vai avaliar o que é melhor na hora e ele define. Tem várias estratégias que vocês podem usar e que não é um contrato, gente. Pode ser revistas diretivas, né? Não tem problema nenhum. Kimberly, comecei após em cuidados paliativos e me encontrei na área. Quero muito poder aprofundar o conhecimento quanto aos conceitos de mistanásia e a população LGBTQI APN+, no âmbito acadêmico. São poucos os materiais e artigos acadêmicos sobre o assunto, reforçando a invisibilidade dessa população. Perfeito, Kimberly. Eu até no curso que eu tenho de cuidados paliativos para assistentes sociais, eu participei do congresso e fiz alguns artigos. E um dos artigos é da Viviane, que é uma psicóloga, que ela fala sobre o luto na população LGBTQIA+. Porque ela fala assim, que o luto do casal hétero, ele é socialmente aceito, né? Mas e o luto do casal homossexual, por exemplo? O marido dele faleceu. Como que a equipe de saúde lida com isso? Questões relacionadas à documentação no hospital, né? Cadê a cônjuge, né, desse paciente? Não é a cônjuge, é o cônjuge. Por isso que eu defendo muito a gente utilizar o termo responsáveis pelo paciente e não, principalmente criança, né, pai e mãe. Porque a gente tem crianças que têm duas mães, que têm dois pais, que têm duas mães e um pai, enfim. São várias as composições familiares e, principalmente nós, assistentes sociais, a gente tem que ter uma abordagem inclusiva nesse sentido. Então, é muito importante. E a mistanásia, a gente vivencia isso, é só ouvir o noticiário, né, que é a morte social a todo momento. Annelise, paciente de terminalidade tem alguma legislação que garante leito hospital privativo para passar por esse momento preservando a privacidade que o momento exige? Eu desconheço, Annelise, mas vai do bom senso. Eu acho que vale a pena, se você identificar a necessidade, conversar com a equipe, com a gestão, sobre essa possibilidade. Eu tenho outro familiar que faleceu de câncer avançado, que ficava num quarto que a gente sabia que era, né, pacientes na mesma situação. Na época, eu trabalhava pouco tempo na área da saúde, não tinha conhecimento sobre cuidados paliativos, mas o que acontecia? Os pacientes iam morrendo, né? Então, no leito ao lado, cada dia morria alguém. E a pessoa estando naquele quarto, ela sabe que ela é o próximo. Então, é muito angustiante e traz muito sofrimento, tanto para o paciente quanto para a família, que presencia essas situações. Eu acho que vale uma conversa com a equipe, com o hospital, para pensar nessa possibilidade, tá? Mas eu desconheço alguma legislação. Eu acho que não exista, tá? Porque o critério é sempre clínico, né? Se tem indicação de isolamento ou não, e pensando num plano de saúde, se é contrato, apartamento ou enfermaria. Mas eu acho que vale o assistente social fazer uma avaliação e se ele entender que fará diferença para aquela família, aquele paciente, ele fazer esse apontamento. Solange, tive paciente que a família optou não falar sobre diagnóstico para paciente para poupar sofrer um sofrimento maior. Como trabalhar essas questões? Como eu comentei na conspiração do silêncio, tá? Não somos coniventes, mas não acho que a gente tem que já falar, olha, é direito do paciente, vai falar, pronto, acabou. Não é o caminho. Sim, acolher, entender os motivos e pensar em estratégias para essa conversa.
nunca tivemos problemas em relação a isso. Sempre fluiu, sempre a equipe conseguiu conquistar essa família e o paciente. Kimberly, sabe o motivo desse termo de filho de Londres? Eu já pesquisei muito, Kimberly, até fiz um e-book. No meu curso são 17 módulos e cada módulo tem um e-book. E eu pesquisei. Agora, você falando, eu não sei se eu cheguei a achar quem escreveu isso. Algumas pessoas falam filho de Paris, tá? Tem gente que fala filho de Paris, de Londres, mas eu não sei se eu achei. Qualquer coisa, me manda mensagem no LinkedIn ou no Instagram, no local que você me segue, que eu te falo se eu sei a fonte ou não. Mas eu já pesquisei sim para fazer o e-book. Solange, e como posso evoluir isso no prontuário do paciente sobre a conspiração do silêncio? Dessa forma, então, quem que é o familiar que estava presente, né? Eu tenho uma forma de registrar atendimento, eu tenho um roteiro que eu sigo para registrar no prontuário. Eu sempre contextualizo, depois eu coloco quem estava presente na minha abordagem, o que foi discutido e a minha conduta. E aí eu coloco, se há conspiração de silêncio, eu coloco, menciono quem estava presente, qual foi os argumentos e qual foi a minha orientação, tá? E sempre que a gente atende é importante sinalizar a equipe, para que já saiba, né, e tenta conduzir o atendimento da melhor forma possível. Kátia, um desafio é contatar as UBSs. Na grande maioria das vezes ninguém atende. É um contato extremamente difícil. É difícil mesmo, Kátia. Onde eu trabalho, muitas vezes são funcionários administrativos sobrecarregados, né? E aí eles não conseguem dar conta de atender o paciente, atender o telefone, falta mão de obra. E muitas pessoas adoecidas também, né? O pós-pandemia, a gente vive a pandemia da saúde mental. A gente tem muitos afastamentos. Mas o que a gente pode pensar, eu não sei se você trabalha em saúde privada ou pública, mas é o fortalecimento da rede mesmo. Então, se você atende uma população de um determinado território, faça visita, conheça, participe de eventos com a rede, faça contatos. Hoje a gente tem a facilidade de grupo de WhatsApp, né? Eu tenho um grupo de WhatsApp de vários temas, e um deles é com UBSs e outros serviços de saúde, e a gente vai pedindo contato de colegas e acaba conseguindo acessar. Mas é difícil mesmo. Mas geralmente, assim, se o fluxo daquela UBS para oxigênio, por exemplo, é de um jeito, do território provavelmente é do mesmo jeito. Se não, liga na supervisão de saúde, tá? Não conseguir contato com a UBS, preciso falar, preciso de uma orientação, faz contato na supervisão técnica de saúde do município, que eles vão passar o contato da UBS do gerente ou o e-mail institucional para que você consiga se comunicar. Kimberly, qual a sua opinião sobre assistente social que comparece no velório do paciente que acompanhava? Eu nunca fui. Eu, particularmente, eu gosto de manter um distanciamento. Eu não julgo, tá? Eu até uma vez fiz um curso com a Ana Cláudia Quintana Arantes, que é médica. E ela falava que tudo bem profissional de saúde chorar, profissional de saúde se emocionar no atendimento. Não é errado. Cada um lida de um jeito com aquela situação. É difícil, às vezes, conter, né, a emoção. Eu, Thaís, consigo controlar muito bem essa questão do não chorar, de não me emocionar, a não ser que aquilo crie muita identificação. Quando eu era estagiária, eu atendi uma menina da minha idade que o pai havia falecido. E aí eu me identifiquei muito com aquela situação, né? Me coloquei muito no lugar. E eu fiquei muito mexida. Foi o primeiro contato que eu tive com a morte. Então, para mim foi difícil. Eu até levei para a supervisão acadêmica da faculdade para discutir com a supervisora, né, em relação a essa questão da morte, porque quando a gente trabalha na saúde, faz parte da nossa rotina lidar com a morte. E ela até me fez algumas orientações, me indicou alguns artigos, e hoje para mim é muito tranquilo lidar com esse tema. Claro que a gente não pode, né, tratar com frieza, sempre com empatia. Mas eu, particularmente, eu prefiro manter esse distanciamento porque, para mim, é mais saudável. Mas conheço profissionais da equipe multi que vão no velório e isso não faz eles serem profissionais inferiores, né? Não vejo problema nenhum, tá? Mas não é a forma que eu lido melhor com a situação. Eu prefiro ligar depois, eu prefiro agendar um atendimento depois, conversar, ou fazer um paciente que acompanhava no domicílio, fazer uma visita domiciliar, se é esse recurso no meu trabalho, né? E conversar com essa família. Então, eu acho que são estratégias que, para mim, funcionam melhor.
Maiara, como profissional assistente social enfrenta intervenções com crianças com câncer que está em estágio final de vida? Maiara, as experiências que eu tive, assim, lógico, para mim, criança é uma dificuldade, sempre foi, porque eu tenho muita. Não, o termo não seria dó, mas assim, me comove muito, né? A questão de criança, atender crianças com doenças graves. Mas criança, ela é muito concreta, ela é muito real. Então, ela não fica pensando no futuro. Ela é assim, vai fazer a injeção, então tá doendo meu braço, né? Ela é muito assim, o que tá acontecendo no agora. Ela é muito concreta. E a gente pode trabalhar outras questões que não são relacionadas à doença com essa criança. A gente pode conversar com ela sobre a escola, se ela sente falta ou não, como que está essa questão da escola, se a escola está mandando material para ela dar continuidade no ambiente hospitalar ou em casa, no domicílio, tem uma legislação para isso, né? Então, a gente pode pensar em outras formas lúdicas de conversar com essa criança que não necessariamente é sobre a doença. Mas a abordagem do assistente social em relação à criança é muito mais com os responsáveis do que com a criança em si. Pensar, então, quem vai ficar de acompanhante, como que financeiramente eles vão se organizar nesse sentido. Eu acho que são essas questões que impactam mais para a gente. Mas nada impede da gente atender a criança, conversar com ela, ver como que ela tá, pensar em alguma abordagem mais lúdica. Tem algumas estratégias, né, que a gente pode utilizar com crianças. Kimberly, você aplica curso de cuidados paliativos? Tem turmas abertas? Kimberly, eu tenho um curso online de cuidados paliativos para assistentes sociais, tá? Ele tá aberto. Provavelmente ano que vem eu vou regravar ele, porque como foi o primeiro curso que eu fiz online, eu coloquei tudo. Então eu ensino como registra no prontuário, como elabora relatório social, como que escreve orientação e encaminhamento. Eu explico muito além dos cursos de cuidados paliativos. Então a ideia é dar uma enxugada e regravar esse curso. Mas ele ainda existe, tá? Se você quiser depois informações, é só me pedir que eu te passo. São 17 aulas com 17 e-books. Aí a gente vai falar sobre pós-morte, atendimento pós-morte, serviço social e espiritualidade, família e o cuidado, todos os instrumentais, todas as técnicas de registro. Então é um curso que eu considero bem completo, pelo menos eu coloquei tudo que eu gostaria de ter ouvido quando eu comecei a atuar em cuidados paliativos. Gislaine, sobre o termo paliativo, no hospital onde trabalho, o médico me aciona para a realização do termo e, consequentemente, aciona a família para orientações e preenchimento. Está correto? Termo paliativo, o que seria? Porque assim, Gislaine, não é um protocolo esse termo paliativo. O que contém esse termo paliativo? É para a família ter ciência de que ela vai para uma equipe de cuidados paliativos? Se puder me explicar melhor, tá? Porque se for para ela ter ciência que vai para uma equipe de cuidados paliativos, quem tem que entregar é o médico, quem tem que conversar e explicar é o médico, não é o assistente social. Vou dar um exemplo. Onde eu trabalhava, o médico especialista encaminhava para a equipe de cuidados paliativos. Era obrigação dele falar que ele estava encaminhando. Mas para o médico que estudou para salvar vidas, encaminhar para uma equipe de cuidados paliativos, alguns médicos se sentiam incapazes. Olha, eu falhei, né, enquanto oncologista, não curei o paciente, então eu estou encaminhando para cuidados paliativos. Lógico que não é isso, né, a realidade, mas eles se sentiam assim. Então, o que acontecia? Eles não falavam, eles encaminhavam, vou encaminhar para uma equipe de suporte, vou encaminhar para uma equipe da dor, e não falavam. E por muito tempo onde eu trabalhava, a gente também não falava em cuidados paliativos, falava em cuidados especiais, né, usava outros nomes. E com o passar do tempo, a gente se apropriou, falou, não, é cuidados paliativos, a gente não tem que ter vergonha de usar esse termo, de ser cuidados paliativos, então a gente vai começar a usar sim. E se o médico especialista não explicar, no primeiro atendimento a gente vai explicar. Então, quando esse paciente encaminhava, a gente abordava a família. O primeiro atendimento, quem fazia era eu recebia encaminhamento do médico especialista, eu avaliava se tinha indicação para cuidados paliativos, se tinha, eu já fazia a captação, se não, eu direcionava para a médica avaliar. E eu fazia a primeira abordagem, agendava atendimento comigo e conversava com essa família. O que o médico especialista te explicou? O que ele falou? Ele falou que encaminhou para uma equipe de cuidados paliativos e explicando, né, para a família como que era essa equipe, o que era paliativo. Porque se a gente for pensar, né, por que chama cuidados paliativos?
Paliativo vem de palio, que é um manto sagrado que os guerreiros utilizavam antigamente nas guerras para se proteger do frio, da chuva, das tempestades. Então, ele está relacionado a cuidado, a proteção. E se a gente pensa em cuidados paliativos, a gente vai pensar que a tempestade ela é inevitável, mas a gente pode ofertar um manto, um cuidado, para que ela seja amenizada. Tem uma médica que ela utiliza o termo de guarda-chuva também, tá? Ao invés de manto. Ela fala que o cuidados paliativos é o guarda-chuva, que o quanto antes a gente tiver com o guarda-chuva, melhor, porque começou a chover, de garoar, a gente já abre. Agora, se ofertarem pra gente o guarda-chuva, quando a tempestade já tá, a gente ensopado, já não ajuda tanto, porque vai ter pouco tempo, né, para minimizar aquele sofrimento. Então, a ideia do paliativo não é um quebra-galho, como as pessoas pensam, sim proteção, cuidado. E quando a família começa a entender e como funciona essa equipe, de que vê ela como uma pessoa e não como uma doença, ela tende a ser mais receptiva à abordagem. Kimberly, sim, tem interesse? Já pode chamar a Kimberly que eu te explico melhor, tá? Do curso. Silvânia, o curso é muito bom, mas agregou muito conhecimento, Thais explica com muita propriedade. Parabéns. Obrigada, Silvânia. Muito obrigada. Maiara, amei a aula, Thais, profissional que admiro muito. Sucesso. Obrigada, Mariana. Beijão. Annelise, muito obrigada, aula proveitosa. Muito obrigada. Gislaine, gratidão, Thais, excelente aula, contribuiu muito conosco. Fico feliz, Gislaine. Muito obrigada, viu? Como lidar com a pressão do privado que deseja a alta do paciente para a liberação de quarto e não existe suporte de leito, de retaguarda ou home care? Vamos lá, depende, né, Diana? Eu sei que existe essa pressão e nem sempre a alta social ela é respeitada. Inclusive, num desses congressos que eu fui com a Letícia, houve esse questionamento, né? E qual foi a orientação da própria Letícia? Documenta tudo em prontuário, registra tudo em prontuário. Com quem você entrou em contato? Qual foi a articulação que você fez com a rede? Qual operadora do plano de saúde? Com os familiares? Qual foi a rede que você buscou, tentou localizar? Deixa tudo registrado, documentado. Se o plano de saúde, mesmo assim, quiser dar alta para esse paciente, sem respeitar a alta social, né, só a alta médica, é um risco que eles vão correr. Você documentou e sinalizou a sua gestão. Se der qualquer complicação, você tem o respaldo de ter documentado e sinalizado o seu superior. Mas tem situações que a gente não tem mesmo o que fazer, assim, não tem família, né? E aí, pensando no plano de saúde, não é muito acionado a rede, né? Pensando em assistência social, o CREAS, mas é um recurso que deve ser utilizado também. Porque por mais que ele pague plano de saúde, ele é um cidadão, então ele tem direito aos recursos também públicos. Articular com a rede. Vou dar um exemplo. Tem um paciente que estava internado no hospital privado, e aí eu recebi o contato de uma assistente social desse hospital, eu atuando no SUS. E aí a assistente social falou que o paciente estava lá, estava sem família, falou que não tinha família, mas ela descobriu no cadastro dele, caçando lá, pesquisando, porque é assistente social, né, minha gente? Venhamos e convenhamos, né? É um detetive nato. E ela localizou o endereço de uma irmã. E como ele era um paciente grave, em cuidados paliativos, evoluindo para a fase final de vida, poderia se romper o sigilo, porque ele estava em risco e ela precisava resolver questões burocráticas. Então, ele morre. E aí, o que eu faço com o corpo aqui? Né? Se ele não me diz se tem família ou não, se ele não me diz quem que vai fazer o velório, enfim, precisava, né, contato com essa família. E ela pediu para eu ir até localizar essa família. Enfim, eu fui até a casa dessa familiar, tentei a abordagem, ela não quis, ela falou que aconteceu algo muito grave na família, que ela não quer saber mesmo do paciente, que ela era irmã dele e que ela não queria. De qualquer forma, eu deixei o contato da assistente social do hospital, falei para ela pensar, conversar com outros familiares, expliquei que ele estava numa situação grave, que talvez seria a última chance, a última oportunidade dela ter essa aproximação e que ela avaliasse, porque assim, eu não sei o que aconteceu com essa familiar, não tem como eu julgar, dizer, poxa, seu irmão tá morrendo, você não vai lá visitar, né? Não tem como. Então eu tentei criar esse caminho, demonstrei empatia, falei que entendia, né? Enfim.
E sinalizei a assistente social do hospital. O que ela faz? Documenta. Olha, tem contato com a assistente social da UBS, a UBS, ela foi até a residência, falou com a irmã tal, e a familiar se recusou no primeiro momento, foi deixado as informações do hospital e a gente aguarda eles nos procurar. E a família não foi atrás do hospital. Mas aí o assistente social do hospital, o que ele faz? Ele passa para o jurídico do hospital. E o jurídico que toma a decisão com base na legislação de quais as providências a serem tomadas. Então, assim, é muito caso a caso, mas assim, documente tudo. Nem tudo vai ter para onde encaminhar, mas tente articular o máximo que você puder com a rede, com o UBS, com o CREAS. Às vezes é um caso conhecido. Na saúde privada, quantas vezes a gente ligava para o CREAS? Olha, tô atendendo uma paciente. Ah, fulana? Ah, a gente acompanha faz tempo, já é conhecido. Então, na rede pública, a gente atende também pacientes que têm plano de saúde. E documente e vai sinalizando o que você conseguiu, o que você não conseguiu, tá? Mas não caia nessa pilha, porque a gente não faz milagres, né? A gente vive num país vulnerável e com muitas questões, muitas expressões da questão social e que não vai ter solução para tudo, tá? Mas se respalde. A Mediane escolheu a gestão. Um beijo, Mediane. A Mediane foi aluna minha da graduação, né, Mediane? Fernanda, obrigada, Thaís, sempre maravilhosa. Obrigada, Fê. Kátia, onde fica esse seu curso? Eu gostaria. Kátia, me chama no LinkedIn ou no Instagram, que aí eu te passo direitinho as informações do curso, tá? É um curso pago, eu faço essas aulas gratuitas, mas o curso de cuidados paliativos, ele é um curso pago. Aí, se você tiver interesse, é só me chamar, eu te mostro quais são as aulas que tem, o curso, né, qual que é o formato, e fico à disposição para esclarecer qualquer dúvida que você tenha. Tá bom? Espero que tenha sido proveitoso, que tenha pego algum insight, ou que validou algo que você já faz. Fala, não, Thaís, eu concordo com você, agora, né, tem mais alguém que fala a mesma língua que eu, e eu sei que é esse o caminho que eu tô seguindo, que foi isso que eu senti quando eu encontrei as assistentes sociais do HC. Foram elas que falaram, não, é esse caminho mesmo que eu vou seguir enquanto assistente social.